Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre um grande prazer estarmos aqui a cada domingo para estudarmos o Livro dos Espíritos. Falar de coisa boa, para trazer a mensagem consoladora que nos toca o coração e que nos traz exemplos de autotransformação, que nos traz direcionamentos para o nosso existir. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, o nosso carinho, nosso melhor muito obrigado. Este estudo está sendo transmitido pelo Facebook, a nossa página no Facebook, também pelo Instagram, e com muita honra também está sendo transmitido pela Rádio Espírita Nova Vida, da cidade de Apudi. Um abraço, um carinho muito especial a todos os irmãos aí da cidade de Apudi que nos acompanham através da Rádio Espírita Nova Vida de Apudi. Muito carinho, muito boa tarde a todos. E nós damos prosseguimento a esse estudo que estamos realizando a cada domingo, né? Estudamos uma parte, estamos estudando o Livro dos Espíritos. E aqui eu já quero registrar a presença da nossa amiga Silene, lá de Açu, também de Jailza Simões, aqui de Natal. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Como eu dizia, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? E hoje nós entramos num tópico muito bom, assim, muita discussão, que gera muitas indagações, que gera muitas perguntas, e eu espero que vocês que estão nos acompanhando possam fazer perguntas tanto através do Facebook como através do Instagram. Aos amigos pela que nos ouvem pela Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apudi, podem também interagir conosco através do Instagram francisco.costa.açu, com dois S, tá certo? Um abraço também para Manu Salvador e para minha amiga Manu Salvador em Lages e minha amiga Lourdes Ansel, minha querida irmã, lá na cidade de Açu. Mas eu dizia que nós chegamos então ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos. E esse capítulo é muito interessante e fala muito diretamente a, a indagações de muita gente, né? Quando o retorno da vida corporal para a vida espiritual, o que comumente nós chamamos de morte, nós espíritas preferimos chamar de desencarne, né? Mas, de maneira de senso geral, em todas as culturas, é comum se chamar de morte. O que acontece? O que é o espírito neste momento, ou pós esse momento? São discussões que nós vamos estudar neste encontro de hoje, e desde já a gente vai agradecendo aí a presença e a participação de todos vocês, tá certo? Roberto Máximos, seja muito bem-vindo, tá bom? Então, os nossos tópicos de hoje são a alma após a morte, a sua individualidade e a vida eterna, a separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual. Vamos lá. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar o seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? Boa tarde, Alderize Cunha, seja bem-vinda. O que se torna, né, a alma no instante da morte? Eu sempre vou colocar a morte aí entre aspas, tá certo? Pensando aí na questão da etimologia da palavra morte. Thalia Oliveira, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a resposta da espiritualidade nos diz o seguinte: volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. E essa resposta da espiritualidade nos traz algumas reflexões muito interessantes. A primeira delas é de que nós, enquanto espírito, certo? Nós, essência, que mantém este corpo ativo, mantém este corpo
vivo, nós existíamos antes desse corpo. Tá? A resposta é a pergunta é: o que se torna alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Lembra que em encontros passados, nós, quando falávamos, com base no Livro dos Espíritos, é claro, tudo aquilo que a gente coloca aqui são as nossas observações, são os nossos estudos à luz da doutrina espírita, né? Então, nós falávamos de que o que é alma? Alma nada mais é do que um espírito encarnado, um espírito que está na carne. Óbvio que de cada cultura, de cultura a cultura, nós vamos ter uma diversidade enorme de conceituações para algo que seja alma. Para nós espíritas, alma é o espírito que está encarnado. E eu sempre brinco, vou brincar aqui outra vez, ao dizer que se você tem medo de alma, por favor, pare em frente ao espelho, faça uma terapia em frente ao espelho. Pare em frente ao espelho, olhe bem, olhe nos olhos da alma que você está vendo, porque é uma alma, um espírito encarnado. Paulo Mavignier, que é o nosso irmão lá da Rádio Espírita Nova Vida de Apodi, também está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela presença, Paulo, por esse carinho de retransmitir todos os domingos os nossos estudos aqui do Livro dos Espíritos. Né? Franciele Medeiros, lá de Currais Novos, de Brasil, também está conosco. Um abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Mas então, quando o corpo, ocorre a falência do corpo, ou seja, por alguma razão, seja por doença, seja por um acidente, alguma razão, qualquer que seja, o corpo já não mais reúne condições de atender plenamente o espírito a esse desligamento. E o que a gente vai ser então, depois que deixa o corpo? A gente volta a ser espírito, que nós já éramos antes. Antes de ocupar este corpo, eu já era espírito. Né? E retorno a essa dimensão, né? Que eu havia deixado essa dimensão momentaneamente para assumir a encarnação e agora é hora de retornar. Na questão 150, Kardec vai perguntar o seguinte: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E é muito interessante a gente observar isso, porque há algumas linhas filosóficas, né, que defendem que após o desencarne, a alma volta ao todo universal. Né? Assim, vamos para a gente trazer assim, uma imagem mais didática. Seria pensar o seguinte: eu vou lá no oceano, tiro uma gota, certo? E essa gota se tornou uma individualidade. Depois de um tempo, eu volto esta gota para dentro do oceano e essa gota passa a ser parte do oceano outra vez. Algumas linhas filosóficas defendem essa perspectiva. A doutrina espírita não. A doutrina espírita vai nos dizer que nós somos parte do todo universal até o momento em que Deus, por seu amor e por sua vontade, nos individualiza, nos constrói, nos constitui espírito, uma individualidade, né? Então, é tanto que aí a espiritualidade que orientou a codificação vai responder a Kardec quando ele pergunta se após a morte a alma conserva a sua individualidade, e aqui entenda-se por espírito, né? E a espiritualidade vai dizer sim, jamais a perde. Que seria ela se não conservasse? Ou seja, nós continuamos sendo espírito, o mesmo espírito que éramos. Ah, mas a gente encarnou com o nome de João. E aí desencarnou, continua sendo João? Sim, continua sendo João. Né? E se encarnar de novo, vai se chamar Joaquim. E o João? Lembra sempre o seguinte, gente: nomes e corpos são coisas transitórias. São coisas completamente transitórias, certo? Que, com o passar das encarnações, vão deixando de ter sentido. Ah, mas eu vou deixar de ser eu? Não. Eu vou continuar sendo eu,
posso mudar de nome, mudar de corpo e por aí afora, mas jamais deixarei de ser quem eu sou. Ok? Deixa eu mandar aqui um abraço bem grande para algumas pessoas que estão chegando aqui conosco. Nosso amigo João Carlos, meu grande irmãozão, João Carlos lá de Açu, Núbia Martins lá de Lages, minha professora querida Francisca Ramos também está conosco. Deixa eu ver quem mais está conosco. Alziene Miranda, boa tarde para você, muito obrigado. Meu amigo Cacau lá de Lages também, muito boa tarde. Um carinho todo especial por vocês. Então, pessoal, nós continuaremos sendo nós mesmos, certo? Num outro patamar, numa outra dimensão. Eu já não sou mais o Costa encarnado, eu sou o Costa desencarnado. Numa outra encarnação, com a necessidade de evolução, eu vou me chamar, por exemplo, Setembrino. E desencarno de novo. Você Setembrino da última encarnação. Mas tenha em mente o seguinte: nomes e corpos são coisas transitórias, que nós utilizamos durante algum tempo e que ao longo do tempo deixa de fazer sentido. Como é que ficam as relações de família, os laços de família, né? Se Cacau casou com Simara, né? E aí desencarnou, como é que vai ser? Se Simara já não é Simara, já é Cornélia? Lembrem-se, eu vou voltar a frisar, nomes e corpos são transitórios. As individualidades, essas são as mesmas. Estas permanecem pela imortalidade, ok? Gente, qualquer dúvida pode colocar aí no Instagram ou no Facebook, tá certo? Pode colocar aí pra gente, que a gente, dentro do nosso pequeno conhecimento, né, a gente vai tentando aí responder. Deixa eu abrir um parêntese aqui para fazer um convite a todos vocês, depois, quando tiverem tempo, acessem a página da Federação Espírita do Rio Grande do Norte no YouTube, né, a Ferne TV, e a gente tem lá uma palestra colocada, que foi postada hoje, lá no site da Federação, tá certo? Então, desculpem, no site não, na página da Ferne, FRN TV, no YouTube, ok? Mas vamos lá. A questão 150A, que é um desdobramento da questão 150, pergunta a Kardec o seguinte: como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? E aí vocês vão observar que Kardec vai estar sempre partindo do prisma da dimensão material. E a espiritualidade está trazendo um conhecimento bem mais amplo, bem maior, né, do que unicamente a dimensão material, né? Então, a resposta é a seguinte: ele tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Todos nós, a gente já falou disso aqui, temos o perispírito, que é esse corpo semifluídico intermediário entre o corpo e o espírito. A gente, inclusive, citou aqui o exemplo, né, do abacate, né, de você ter a casca, que é a pele, a polpa, que são os órgãos, né, os membros, o perispírito, que é aquela casquinha que envolve o caroço do abacate, seria o perispírito, que é um intermediário entre o caroço e a polpa, né, e o perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito, ou entre o espírito e o corpo, tá certo? Nós já tratamos disso aqui. E ainda é interessante que mas eu sonhei com fulano de tal que já desencarnou. E eu vi fulano de tal exatamente como era quando estava encarnado. Verdade, natural. Nada de fantástico aí. Por quê? Porque nós conservamos o nosso perispírito. E o perispírito se amolda à última encarnação que nós tivemos. Né? Ele toma a forma da última encarnação. Quando há espíritos quando, digamos assim, espíritos mais evoluídos, que já têm um conhecimento mais aprofundado, né,
que conseguem, como o perispírito ele é plástico, é semimaterial, ele pode ser moldado, se o espírito tem conhecimento para isso, ele pode tomar uma outra forma. Mas isso acontece com espíritos bem mais elevados, tá certo? Cláudia Dutra me pergunta o seguinte: diferencie individualidade de individualismo. Perfeito. Individualidade é uma unidade, tá? E individualismo é uma atitude. Eis a grande diferença, tá? Eu, Francisco Costa, sou uma individualidade. Não existe outro Francisco Costa, pode até ter o mesmo nome, mas não há outro Francisco Costa que seja esse aqui, certo? Individualismo é uma atitude que eu tomo. Eis a grande diferença, tá certo? Jucinha, Júcia entrou, Ser Feliz RN também, sejam bem-vindos. Então, aí um detalhe. O perispírito, ele é adequado ao mundo no qual o espírito está ligado. Então, nós aqui temos esta forma, né? 2 olhos, 2 narinas, uma boca, 2 orelhas, coisa e tal. Temos a forma material. Em outros mundos mais atrasados, provavelmente a forma não é essa. A forma tem um outro. Como é que é? Não, não sei. Talvez eu já tenha estado lá, provavelmente já estive, mas não lembro mais, tá? Então não sei como é nos outros mundos mais atrasados. Como é que é nos mundos mais avançados? Tem outra forma? Sim. Por quê? O espírito, o perispírito, ele vai conservar, né, essa aparência que está posta dentro daquele mundo em que ele está, naquele nível de evolução, naquela gradação evolutiva em que ele está, tá? Então, é bem isso. Ele vai sempre conservar essa última aparência, certo? Lógico, como eu já disse, há espíritos que, por conhecimento, por evolução, conseguem modificar esta forma quando é para atingir um propósito elevado, coisa e tal. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Maria. Maria, mãe de Jesus, esse espírito maravilhoso, né, que a gente tem notícias de tantas aparições. Em Lourdes, em Fátima, em Guadalupe, em Natividade aqui no Brasil, em suma, a gente tem uma enormidade de aparições de Maria, sempre trazendo mensagens, né, que contribuem para a evolução, para a elevação moral, para a transformação dos seres, né, transformação das pessoas. Então, nós observamos o seguinte: foi exatamente esse espírito, esta individualidade, Maria, que apareceu em todos esses lugares, que se materializou em todos esses lugares? Pode ser que sim, pode ser que não. O que ocorre? Os espíritos evoluídos que trazem uma mensagem de evolução, trazem uma mensagem positiva de transformação e de melhoramento para as pessoas, nós, que estamos num planeta de provas e expiações, num planeta de terceira ordem, onde o orgulho e o egoísmo ainda fazem parte do nosso cabedal de ações e de concepções, provavelmente nós não acreditaríamos se o seu Joaquim aparecesse com essa mensagem. O teor da mensagem era maravilhoso, mas ninguém daria crédito porque era seu Joaquim. Então, espíritos mais evoluídos, lógico, tudo isso dentro de uma perspectiva, né, orientada, obviamente, não é algo assim irresponsável, né? Então, o espírito pode assumir determinada forma para cumprir trazer determinada orientação e as pessoas possam dar crédito. Mas isso é enganar. Não, não seria enganar. Não há enganação nesse sentido, né? Mas, havendo a necessidade, e observem, isso é muito raro, tá? Não acontece assim todo dia, toda hora, não. Quando realmente é necessário. Até porque Deus
nos concedeu o livre-arbítrio para que nós fôssemos senhores das nossas escolhas. Então, nós somos senhores das nossas escolhas. Cláudia Dutra está me perguntando se o perispírito seria uma carcaça do espírito. Eu gostei da analogia, viu, Cláudia? Eu não diria uma carcaça. Não sei se a analogia seria mais adequada, mas eu prefiro dizer que é um envoltório do espírito. Um envoltório semimaterial, de natureza semimaterial, uma vez que o espírito é eminentemente fluídico. Ok? Na questão 150b, essa pergunta aqui é muito, muito interessante. A alma nada leva consigo deste mundo? Opa, começa a mexer nos nossos cabedais, nas nossas aquisições, né? Que aquisições eu estou fazendo? Quais são as atividades, as escolhas, quais são as atitudes que eu tenho tomado que vão me possibilitar essa construção, arrumar essa mala, essa bagagem para o que nós levaremos nessa viagem. Meu amigo Luciano Balula, de Fortaleza, Ceará, muito obrigado pela presença, meu querido, seja sempre bem-vindo. Luciano Balula foi um colega do doutorado, né? Grande amigo lá de Fortaleza. Então, a alma nada leva consigo deste mundo, e a resposta é: nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Nós temos observado, na nossa pequenez ainda de espíritos orgulhosos e egoístas num planeta de provas e expiações, o quanto muitos de nós temos feito do dinheiro, da posse, do poder, da condição de dominador do outro, nós temos feito disso o farol da nossa existência. Nós temos observado o quanto essas questões de ter têm feito parte das nossas escolhas do dia a dia. É a necessidade de trocar de carro todo ano, mesmo que o carro esteja novo. Né? De fazer uma viagem todos os anos ao exterior, mesmo que essa viagem não me traga nada mais que não seja o orgulho de dizer para o outro: eu fui para a Europa. Né? Nós temos visto o quanto muitas pessoas têm amealhado recursos materiais sem partilhar esses recursos com absolutamente ninguém. Sem partilhar. Unicamente de acumular, acumular, acumular e acumular. E aí, ao deixar a carne, nada disso lhe leva. Nem o dinheiro que foi acumulado, nem os carros, nem as posses, nem o poder de dominação sobre o outro. E isso causa uma grande frustração ao espírito perceber que, naquela existência, ele se prendeu tanto ao ter que esqueceu de ser melhor, de ser irmão, esqueceu de ser alguém com que o outro possa contar. Isto é da nossa natureza ainda equivocada de espíritos imperfeitos? É. Mas aí nos vem uma outra questão. Até quando nos esconderemos atrás da pecha de que eu sou imperfeito e não tem jeito? É uma escolha nossa. É uma decisão nossa ter e ser.
Ah, então a doutrina espírita diz que todo mundo tem que ser miserável e passar fome. Não, em hipótese alguma. Todos nós podemos e devemos viver com dignidade. No entanto, nos ensina também, pelo exemplo moral que Jesus nos traz, a partilha. Nos ensina a compreender que todos, absolutamente todos, somos espíritos em processo de evolução. Que não há senhores e que não há escravos. E que a situação ela é temporária. E que daqui a um pouco ela se inverte. E que as escolhas que fazemos hoje nos direciona para onde nós caminharemos. João Carlos me pergunta, o espírito é matéria? João Carlos, o perispírito é matéria, semimaterial, bastante fluídica em relação a nós, planeta Terra, planeta de terceira ordem, né? O espírito é algo. E aí, não havendo ainda, em função da nossa linguagem ainda ser muito limitada, para definir com maior clareza, né, e a espiritualidade sempre vai estar colocando isso, sempre não, mas em alguns momentos, vai estar sempre dizendo, ó, a linguagem de vocês é muito pobre para vocês, para trazer uma analogia, algo que vocês possam compreender. Né? Então, o espírito, ele é a analogia mais próxima, é fluídica, é uma centelha, é luz, mas é algo. Até porque o nada não existe. Né? Até o nada, se existisse, seria alguma coisa. Ok? E aí vem uma questão filosófica que é extremamente profunda, daria um seminário aí de uns 2 dias para discutir a existência ou não do nada e a essência do que é o nada. Tá certo? E aí, Francisco Ramos vai nos dizer reflexões muito pertinentes. Vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista. Muito interessante essa palavra que você traz, Francisco Ramos, porque vai muito de encontro e corrobora com aquilo que a Cláudia Dutra, que está no Facebook, havia colocado. Né? Essa questão do individualismo, que é diferente de individualidade. Né? A sociedade individualista é aquela que farinha pouca meu pirão primeiro para falar em bom e claro nordestinês, né? Enquanto que individualidade é o ser. Mas sigamos, né? Preciso diferenciar o ter do ser. Sim, é verdade, Cláudia. Para os espíritos que estão numa proposta de se melhorarem, estão preocupados com essa transformação moral, né? Esse diferenciar o ser do ter é fundamental, é base, porque é disso que depende as nossas escolhas. As nossas escolhas são tomadas a partir desse prisma do ter e do ser. Eu quero ter, eu quero ser. Né? O ter pelo ter, unicamente, vai me conduzir onde? O ser me permite ter com responsabilidade? Sim ou não? E me levará onde? São reflexões que a gente pode e deve estar construindo todos os dias. Mas vamos à frente. A questão 151 vai perguntar o seguinte: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retornará ao todo universal? Eu já coloquei isso aqui no início, né, que existem algumas linhas filosóficas que defendem essa ideia. E aí a espiritualidade vai nos trazer a seguinte explicação. Quando nós pensamos o conjunto dos espíritos, nós não formamos um todo? Nós não construímos um mundo completo? Nós não somos um todo dos espíritos? Agora, querer que o espírito retorne à fase inicial é negar que existe evolução. E aí, não existindo evolução, qual o sentido de que nós tenhamos existências? Se é como o materialismo que defende que nós aparecemos, surgimos no útero
e desaparecemos no túmulo. E depois disso, o nada. Lembra que eu falei que o nada dá um seminário de 2 dias? E talvez na falta de tempo? Né? Mas então, nessa questão é muito importante a gente lembrar de que a doutrina espírita coloca que o espírito ele é individualizado pelo amor de Deus e prossegue na marcha de evolução. Ou seja, a cada existência corpórea ou incorpórea, corpórea quando está na matéria e incorpórea quando está na espiritualidade, e nós estamos aprendendo sempre, desde que façamos a decisão por querer aprender. Né? Então, estamos sempre caminhando. Então, se nós pensarmos da perspectiva de que os espíritos formam o todo espiritual, sim, nós retornaríamos ao todo. Nós formamos ao todo. Mas pensar que nós retornamos ao ponto de partida, ao ponto de origem, aí seria primeiro negar a perfeição de Deus, porque Deus faria coisas sem sentido, faria coisas imperfeitas. Né? E a gente sabe que Deus é a suprema perfeição. Lógico, tendo sempre cuidado, gente, de não personalizar Deus. Não tenhamos Deus como aquele velhinho de barbas brancas sentado numa mesa com um martelo na mão dizendo tu presta, vem para cá, tu não presta, vai para lá. Certo? Não tenhamos essa ideia antropomórfica de Deus. A questão de número 1 do Livro dos Espíritos indaga o que é Deus e não quem. E a resposta é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É porque dentro desse contexto aí, de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é o limite máximo que nós conseguimos alcançar. Intimamente nós temos a ideia e a certeza de que há muito mais do que isso. Há muito mais. Mas que nós ainda não somos capazes de compreender. A questão 152 pergunta o seguinte: que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Como é que eu provo que eu continuo sendo eu depois que eu desencarno, depois que eu morro? Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouviríeis. Porque frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de nós. E aí, gente, vamos pensar aqui, trazer 2 coisinhas aqui, são muito interessantes. Ora, vamos trazer um exemplo assim, um exemplo bem prático, bem cotidiano. Fulano, um familiar, né, um parente muito próximo, desencarnou. Né? E aí, passado algum tempo, né, esse tempo é muito relativo, eu sonhei com fulano. Nessa perspectiva, tomando de que tem havido esse contato, está aí uma prova. Quantas vezes cada um de nós não sentiu, sabe, a impressão, a sensação de que fulano de tal, que desencarnou há 10 anos atrás, estava ali comigo. Quantos de nós, muitas vezes, não sentimos aquele perfume especial de alguém muito querido nosso que desencarnou? Não é uma prova de que existe a individualidade? Ora, se não houvesse a individualidade, como poderia espíritos se comunicarem conosco, tendo retornado ao todo universal, tendo retornado ao ponto de origem? Então, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos, nós vamos observar que, em todos os momentos, a nossa existência terrena, a nossa existência na materialidade, sempre está acontecendo algum tipo de intercâmbio entre nós e a espiritualidade. Vou dar um exemplo aqui bem prático, né? Que algumas linhas da psicologia, né?
da psicoterapia, coisa e tal, algumas linhas. A questão discutem isso. A questão, por exemplo, do nosso amigo imaginário. Quem não teve um amiguinho imaginário? Quem de nós não acompanhou os nossos filhos brincando com o amigo imaginário? Quem de nós não viu os nossos filhos, sobrinhos, netos? Tá conversando com quem, meu filho? Com fulano de tal. E quem é fulano de tal? Meu amigo. Não estaria aí uma prova da existência dessa individualidade? E de que os espíritos estão em interação constante conosco? Vou trazer um outro exemplo aqui, bem interessante, né? Da obra Parnaso de Além-Túmulo, que é a primeira obra que Chico Xavier psicografou, né? E que traz ali dezenas, não estou dizendo 10, dezenas de poetas, cada um ao seu estilo, e o poeta ele é assim, cada um tem seu estilo próprio, né? Eu, por exemplo, nos meus poemas, quando eu os escrevo, eu gosto muito de quadra rimada. Eu gosto muito de quadra. É um estilo meu, da quadra rimada. Há amigos meus que escrevem cestilhas, decassílabos e por aí afora. Cada um tem um estilo. Cada poeta tem um estilo. Agora imagine alguém que cursou até a quarta série primária, né? Ou em linguagem atual, até o quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Alguém como Francisco Cândido Xavier, ou nosso Chico Xavier, que cursou apenas até o quarto ano, né, do ensino fundamental para atualizar, consegue escrever poemas nos mais diversos estilos e respeitando o estilo de cada um. Se a gente pensar, por exemplo, Humberto de Campos, Olavo Bilac, Cassimiro Cunha, Alta de Souza, são espíritos de estilos muito, muito elaborados. Alguém só com essa instrução conseguiria fazer isso? O livro Parnaso de Além-Túmulo foi analisado e estudado a fundo na Academia Brasileira de Letras, para perceber se havia ali alguma fraude. Né? A academia nunca admitiu oficialmente, mas extraoficialmente a academia dizia o seguinte: não há como não ser exatamente esta pessoa que escreveu isso aqui. Não há como não ser Alta de Souza que escreveu isso aqui. Não há como não ser Humberto de Campos, que inclusive era membro da Academia de Letras, né, ter escrito isso aqui. Porque é exatamente o seu estilo. E como uma pessoa com tão pouco conhecimento acadêmico conseguiria fazer isso? Isto não é prova desta comunicabilidade e desta individualidade do espírito? Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui. Lua de Oliveira. Alzene diz que gosta de quadras e diz que é impressionante realmente. Não, na realidade, Alzene, eu não diria impressionante. É apenas a constatação de que a espiritualidade está em constante interação conosco. O nosso orgulho, né, a nossa imperfeição orgulhosa é que ainda muitas vezes nos cega para esta realidade. Lógico que aí também, além deste orgulho, há também conceitos que nós fomos assumindo ao longo do tempo, né, por orientações, ao meu ver, e aí estou colocando ao meu ver, equivocadas. Mas isso aqui é uma visão minha, tá? O equivocado está por minha conta, tá certo? Não por conta da doutrina espírita. Então,
orientações que se embasam muito mais no fantástico, no surreal, no inexplicável, no miraculoso. Quando, na verdade, nós vamos observar, quando temos o cuidado de avaliar cada questão de maneira sensata, serena, pensando com cuidado, vamos observar que o maravilhoso não existe. Que o maravilhoso é aquilo que não tem explicação. Não dá para explicar de jeito nenhum. E a gente vai encontrar que cada fato, cada circunstância, cada situação, há uma explicação lógica. E é isso que diferencia a doutrina espírita das demais doutrinas. É porque a doutrina espírita ela nos traz uma explicação lógica das coisas. E não aquela coisa de que isso você tem que aceitar pela fé. Eu ouvi algumas vezes essa história de que isso aqui é pela fé. Só se explica pela fé. E aí, como eu sempre fui muito questionador, sempre fui muito de não me contentar com respostas prontas e acabadas, né? Eu sempre fui muito, digamos, até chato. Então, só pela fé, para mim, não respondia. Ao contrário, intensificava ainda mais os meus questionamentos. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem rapidinho aqui. Tem vários, mas eu vou trazer um. A questão de Caim e Abel, né? Se nós pensarmos na teoria criacionista, o que nós temos? Deus criou Adão e Eva, os colocou nos paraísos, que eles erraram, são expulsos, e aí já começa um problema. Deus expulsa. Então Deus é vingativo. Vamos lá. Mas vamos lá, para frente. Depois eles vêm para a Terra e se reproduzem. Tem Caim e Abel, e só são eles 4. Os 2 crescem, por inveja, Caim matou Abel, e aí Caim se manda de mundo afora e encontra um povo e cria uma nação. Ora! E aí eu me perguntava, me indagava, como é que pode se só existiam eles 4? Hoje eu sei uma resposta, eu já tenho uma resposta. Mas quando eu busquei a época que eu tinha esses questionamentos, né, eu não tinha essa resposta. E me diziam que você precisa aceitar isso pela fé. Por exemplo, por que é que se condena a questão do incesto e a filha de Jacó deitou com ele? Então, são incoerências que nós, depois, com o estudo responsável e tal, nós vamos construindo conhecimentos e explicações embasadas. E a gente sai do miraculoso, do fantástico, para algo palpável. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. Respostas palpáveis, racionais. Uma fé que é fé, mas é uma fé calcada em racionalidade. E não simplesmente porque tem que ser pela fé. Então, pela fé, para mim, sempre foi muito pouco. Eu sempre fui muito criticado por isso. Mas foi muito bom a passagem que eu tive pelo catolicismo e pelo protestantismo, porque eles formataram o Costa de hoje. A contribuição que essas duas perspectivas religiosas me trouxeram, eu sou muito grato. Muito. Né? Hoje, eu reconheço que cada uma delas, ao seu modo, me trouxe perspectivas para olhar mais além e me possibilitou não me acomodar num patamar de que isto está pronto, está acabado. Ok? Deixa eu ver se tem perguntas. Não temos. Então vamos para a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Opa, essa aqui é boa demais. A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E é nesse sentido que nós entendemos vida eterna. É lógico que a gente ainda vai um pouquinho mais além, numa outra questão que depois, seguindo na sequência dos nossos estudos, a gente vai ver isso. Eu já vou adiantar um pouquinho. Eterno no sentido de que a espiritualidade sempre vai existir. Sempre. Certo? Nunca vai deixar de existir espíritos. Este corpo, especificamente, vai se degradar.
vai se transformar em outros elementos da natureza. Mas o espírito sempre vai existir, certo? Então é nesse sentido que se coloca a questão da vida eterna. E cada um de nós, espíritos, eu, você, Henrique, João Carlos, Alziene, Cláudia, Cacau, Dona Lourdes, e tantos, Francisca Ramos, e tantos mais outros, Gustavo, lá de São Rafael, que está conosco, e tantos, cada um de nós, enquanto individualidade, nós somos imortais. Então, Costa, qual é a diferença entre vida eterna e vida imortal? É porque eterno é aquilo que sempre vai existir, né? E aí, nesse sentido, nós não somos eternos. Mas enquanto ser individual, eu tive um ponto de partida. Você teve um princípio, um ponto de partida, que foi aquele momento em que Deus nos individualizou do fluido cósmico universal. Então, aquele foi o nosso nascimento. Então, nós começamos e partimos dali. Então, nós tivemos um começo. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Nós tivemos um começo, mas não teremos fim, porque seremos espíritos para sempre. Né? Então, por isso nós somos imortais. Eterno apenas Deus, que não tem começo nem fim. Mas, por vida eterna, compreendamos a existência da espiritualidade, ou seja, os espíritos são eternos no sentido de que sempre vai existir espíritos. Né? Nunca vai deixar de existir. A questão 153A indaga Kardec o seguinte: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não tem mais provas a sofrer? E aí a espiritualidade vai nos trazer aí um outro conceito. A isto, né, essa é antes a felicidade eterna. Mas isso se constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então é muita questão de palavra, né? A gente mas a felicidade é eterna. A felicidade também teve um ponto de partida. Mas a felicidade é imortal? Não. Aí, no caso, a felicidade ela é eterna, sim, porque sempre vai haver felicidade. E esse é o nosso foco no processo de evolução, alcançar a felicidade. É por isso que você, eu, todos nós, estamos dia após dia buscando sermos espíritos melhores, buscando ser pessoas melhores. Todos os dias nós estamos, ou deveríamos estar, pelo menos, né, tentando nos encontrar conosco mesmo para transformar aquilo que ainda não é tão adequado assim. Então, meus queridos, para quê? Para chegarmos à felicidade. A felicidade plena. E qual seria essa felicidade plena? Acima de tudo, a felicidade de saber que nós podemos ser útil ao nosso irmão de caminhada. João Carlos me pergunta se os espíritos relatam se em algum momento da evolução vamos ser apenas essência. João, defina o que você considera como essência. Tá? Que aí a essência é um termo um tanto quanto vago. Mas, assim, a doutrina espírita nos ensina que nós estamos em processo de evolução e que chegaremos à felicidade eterna, ou seja, o ponto máximo da evolução. E aí nós vamos tocar pinha em alguma nuvenzinha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A felicidade se constitui no servir. E qual servir? Retornar para auxiliar quem ainda está na caminhada. Foi isso que Jesus fez. Jesus não tinha nenhuma necessidade, espírito sem nenhum resquício de matéria. É o caso de Jesus. Jesus não tinha mais resquício de matéria. Ele passou pelo processo, ele alcançou. Jesus passou por todas as fases que nós estamos passando. Né? Mas Jesus já havia alcançado a condição de espírito puro, sem resquício de matéria. E aí, qual a sua felicidade? Servir. E o que ele faz? Retorna para nos mostrar o caminho
pelo qual devemos direcionar a nossa existência no sentido de alcançarmos também esta felicidade. Ora, quando nós colocamos, tomar um pouquinho de água aqui. Quando nós colocamos que a felicidade ela se constitui deste servir ao próximo, é enxergar que o outro, que o Zezinho das couves, que a dona Mariquinha dos repolhos, né? Qualquer um é um companheiro de jornada. E se nós já temos algo melhor a ofertar, a felicidade consiste em ofertar este melhor ao próximo. Espíritos ainda mais embrutecidos, né, que ainda se prendem à materialidade. Ah, mas Costa e os outros espíritas, Divaldo Franco, tantos outros aí, não, esse povo não tem materialidade nenhuma. Não! Todo este povo ainda tem algum resquício de materialidade, por isso que está na Terra. Por isso que está num planeta de provas e expiações. Mas Costa dizer que Haroldo Dutra, que Arthur Valadares, que Divaldo Pereira Franco, que Chico Xavier, todos nós estamos no processo de melhoramento. Alguns estão mais à frente do que outros, né? Alguns estão mais evoluídos, mas ainda com resquícios de materialidade, né? E esses resquícios ainda vão caminhar por algum tempo. Jesus já havia alcançado esse top. E a felicidade de Jesus consistiu, então, em retornar e nos auxiliar. Olha só, porque essa história de tocar nuvenzinha, tocar uma harpinha numa nuvenzinha lá por cima, essa história do descanso eterno, olha que eu vou lhe dizer um negócio, haja descanso, viu? Essa história de descansar eternamente, pelo menos para mim, não quero não, viu? Não me interessa. Ao contrário, quero trabalhar, quero servir, quero ser útil de alguma forma para alguém. E essa deve ser a aspiração de cada um de nós. No próximo domingo, estamos chegando, já estamos aí há algum tempo, no próximo domingo nós vamos tratar, a partir da questão 154, concordo, João, seria um tédio, verdade, viu? Pense, rapaz. E aí, quem quiser, antes de eu falar o que eu vou falar, deixa eu colocar o seguinte, é interessante observar, quem quiser uma questão mais didática sobre isso, essa questão do descanso, coisa e tal, busque a obra Nosso Lar. Isso não está muito claro no filme, porque a gente sabe que filme tem que condensar muito, mas leiam o livro Nosso Lar. E aí, lá nas câmaras de retificação, nós vamos encontrar irmãos que estão ali por alguns séculos, na ideia de que precisam do descanso eterno. E é o descanso mais atribulado que alguém possa ter, né? Mas aí eu também não vou dar spoiler, porque aí vou tirar, se eu for contar a vocês não vão ler o livro. Então, leiam o livro, tá certo? Nosso Lar, o filme é muito bom, excelente, tá? Mas não conta tudo que está no livro. O livro é muito mais completo. Além de ser muito mais gostoso ler um livro, né, pessoal? É muito mais gostoso. O filme é ótimo, maravilhoso. Eu gosto, um cinéfilo incorrigível. Mas o livro é muito melhor. O cheirinho do livro, o criar imagens, as imagens mentais que você cria a partir do que você está lendo, são fantásticos. É uma experiência inenarrável. Então, e aí, João, essa coisa do tocar harpinha na nuvenzinha é um tédio. O descanso eterno, então, esse Deus me livre. Mas então, no próximo domingo, nós vamos estar tratando de um negócio bem interessante, que é a separação da alma e do corpo. Morrer dói. O que vocês acham? Discussão para a próxima semana, tá? A gente conversar próxima semana, no próximo domingo. Né? Como é que acontece essa separação do espírito e do corpo? Que processos estão envolvidos nisso? O que acontece? No momento do meu desencarne, eu consigo ver quem está à minha volta? Eu vou ser recebido por alguém? Jesus vai me receber?
Vamos conversar sobre isso domingo? Será uma honra, com certeza. Uma outra coisa, gente, pessoal que está no Instagram, principalmente, nós temos um canal no YouTube chamado Espiritismo Além Fronteiras, certo? E este canal, vocês podem procurar lá, Espiritismo Além Fronteiras, vocês vão encontrar. E a partir de domingo, nós vamos deixar de fazer essa transmissão pelo Instagram, certo? Vamos manter a transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook, certo? Então, por que essa nossa escolha? É porque me dá um certo trabalho, quando a gente termina aqui, eu tenho que baixar o vídeo para transportar para o YouTube. E a gente já fazendo esse estudo direto no YouTube, ele já fica gravado lá no YouTube e você pode, se quiser, assistir depois, tirar alguma dúvida, retornar, indicar para alguém, tá certo? Então é muito, muito interessante. Então, a partir de domingo, nós vamos deixar de transmitir pelo Instagram e manteremos a transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube, tá ok? Então, estamos chegando então ao final do nosso estudo de hoje. Agradecer muito a presença de todos vocês no nosso encontro deste domingo. Desejar que tenhamos uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita luz, de muita oportunidade para sermos servidores do outro, porque assim estaremos sendo servidores do Cristo. E pedir a Deus que cada um de nós seja agraciado com a presença amiga e amorosa da espiritualidade superior no nosso dia a dia, para que cada um de nós tenha no seio do âmago do coração o olhar, o amor, a prece por todos aqueles que neste momento enfrentam a questão da pandemia, do vírus, né, do Covid, do coronavírus, que essas pessoas possam encontrar alento, serenidade para encarar com sensatez e serenidade a permanência hospitalar ou o retorno à pátria espiritual. Que a nossa prece possa reluzir como farol de consolação e de amparo a todos os irmãos. Muita paz a todos, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Até domingo que vem, no YouTube e no Facebook. Grande abraço, Deus nos abençoe a todos nós. Muita paz.